E o último relatório do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos, o NOAA, que saiu nesta manhã, atualizou a previsão do fenômeno Laninha, que deve enfraquecer neste inverno, mas pode se estender até o início de 2023. Os impactos disso, quem traz pra gente é a Desirê Brant, direto da Climatempo. Boa tarde, Desirê, seja muito bem-vinda. A gente já sabia que o fenômeno poderia durar até o ano que vem, mas agora com esse enfraquecimento dele no inverno, isso significa que a gente não vai ter ondas de frio tão intensas assim? O que você traz para mim de atualização focada nas lavouras? Vamos lá, Priscila. Então, muito boa tarde para você também, muito obrigada. E olha, hoje pela manhã saiu esse gráfico novinho aqui para a gente observar o que é que vai acontecer nos próximos trimestres e logo de cara a gente vê sim a permanência do Laninha, pelo menos até o próximo verão, né? Então, o fenômeno que vai influenciar nas condições climáticas aqui no Brasil. Mas o que chama atenção é o enfraquecimento dele aqui, ó, entre julho, agosto, setembro, até outubro, né? Indicando aqui uma diminuição da intensidade desse Laninha. O que pode acontecer, Priscila? Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala em um inverno influenciado pelo Laninha, não necessariamente é um inverno rigoroso, as temperaturas não caem com tanta intensidade, porque normalmente quando a gente tem Laninha, as massas de ar, elas passam pelo sul do Brasil e pelo sudeste de forma mais então elas não têm tanta força para provocar uma queda mais acentuada na temperatura. No entanto, mesmo que não seja um inverno rigoroso, quando a gente fala de um inverno com Laninha, a gente fala em um inverno que pode durar mais tempo, então é um ano em que a gente tem aí, mesmo com esse enfraquecimento aqui do Laninha, no decorrer do inverno, a gente tem um ano aí com risco para geadas tardias. Agora, o que significa esse enfraquecimento aqui? O que pode acontecer com esse enfraquecimento aqui em alguns momentos, abrir a porteira para as massas de ar polar. O Celso gosta de falar assim, Priscila, abriu a porteira. O que ele quer dizer com isso? Que aí as massas de ar polar, que quando tem Laninha, elas são mais costeiras, nesse enfraquecimento aqui, elas podem avançar de maneira mais continental. E aí os efeitos das massas de ar polar podem ser mais sentidos no centro e sul do Brasil. Então, em alguns momentos, a gente pode sim ter uma queda mais acentuada na temperatura devido ao avanço dessas massas de ar polar de forma mais continental. E elas serão mais continentais justamente por causa desse enfraquecimento. Outro fator também é que em alguns lugares, entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, a chuva pode ficar um pouquinho acima da média. Por quê? Porque esses sistemas frontais, eles terão mais amplitude em alguns momentos, levando chuva para algumas áreas. Lembrando que no inverno já não costuma chover, então qualquer chuva que caia, isso pode deixar a umidade acima da média em algumas localidades, Priscila. E lembrando, né, Desirê, que se essa Laninha vai durar até o verão, a gente vai ter a instalação da próxima safra, né, a safra 22-23, sob os efeitos do fenômeno ainda. Então ficamos naquela expectativa de atraso das chuvas na primavera, que esse é outro ponto que a gente vai enxergando lá na frente, né, Desirê? Isso a gente mesmo, a gente aqui já vai estimando os cenários para frente já, né, pra gente já poder se munir, se alertar e alertar também quem está nos assistindo. Agora, você falou de frio, né, Desirê? Um inverno e um outono com frio não tão rigoroso, mas frio extenso. E a partir de amanhã já há risco de geada nos pontos mais altos da região sul, mas será na semana que vem que a gente vai ter geada nas lavouras. Então existe aí uma grande expectativa, porque é mais da metade do Brasil que vai fazer frio, e o quanto essa geada pode ser nociva ou não para quais lavouras, Desirê? Contigo. Vamos lá, Priscila. Amanhã já tem queda na temperatura, mas não é o frio de amanhã que vai chamar a atenção, não. Amanhã tem até a possibilidade de geada, mas é no alto da Serra Gaúcha e Catarinense, na Serra Catarinense até com mínimas de 0 no comecinho da sexta-feira. Só que logo depois desse frio, vem a chuva por causa da formação de um novo sistema frontal. Quando chove, não tem geada, só que depois dessa chuva do fim de semana,
Aí entra a tal da massa de ar polar que a gente está tanto falando desde o início desta semana, que vai derrubar as temperaturas no decorrer da semana que vem. Olha esse mapa aqui, Priscila. Frio em mais da metade do país. E hoje, eu não sei se você está lembrada do mapa de ontem, mas ontem a gente mostrava geada para a região sul, no máximo ali alguns pontos de São Paulo. E esse mapa aqui de hoje, essa última atualização, indicando uma possibilidade de geada na próxima semana em áreas produtoras de café, até do Triângulo Mineiro. É claro que a gente tem muita cautela com essa informação, a gente tem que ficar de olho nas temperaturas previstas, em que condições estão esse café, se esse café aguenta a chegada de uma temperatura mais baixa ou não. Hoje pela manhã eu conversei bastante com o Haroldo Bonfá e ele me explicou que em áreas produtoras de café eles estão em condições que essa geada pode não ser tão nociva na semana que vem. De qualquer forma, existe o risco, inclusive, que pode afetar o milho, o feijão no Paraná, as pastagens na região sul do Brasil, tem também cana-de-açúcar, HF entre São Paulo e Minas Gerais, hortifruti, né, entre São Paulo e Minas Gerais, que podem ser afetados aí pelas temperaturas baixas da semana que vem. E claro, o café também. O Haroldo hoje pela manhã me deu uma aula, Priscila, contando que nessas regiões aqui do café arábica, né, que fica entre a Mogiana Paulista e o sul de Minas Gerais, tem gente já colhendo esse café. Por quê? Porque esse café amadureceu mais cedo por conta da falta de chuva, das temperaturas altas, então já tem gente colhendo. E quem não está colhendo, trata-se de um café bem folhudo, ele falou assim, e essas folhas vão acabar protegendo esse café. Tomara que seja assim mesmo, que não traga prejuízos para estas regiões, Priscila. Tá certo, Desirê, e me surpreendeu e eu chamo a atenção que até mesmo lá no sudeste de Mato Grosso aparecia lá uma mínima de 6 graus. Então vocês imaginem 6 graus em Mato Grosso. É frio mesmo, mas calma que não é o frio do século, é importante a gente falar, né, Desirê? A Desirê até botou aqui o mapa de volta. Olha aqui, ó. Sudeste de Mato Grosso com esse roxinho aqui de 6 graus. A gente fica de olho, né, Desirê? Sim, porque é uma previsão, a gente vai atualizando para vocês, mas claro, já deixa aqui o alerta. Já deixamos o alerta e claro, sem também alarmar demais, porque a gente sabe que não é o frio do século nem nada, mas é um frio extenso, como podemos ver aqui no mapa da Desirê Brant. E você falou com o Haroldo Bonfá, eu também vou falar com ele agora, Desirê. Obrigada, viu? Aproveite, porque ele vai dar uma aula, Priscila. Obrigada, até amanhã.